Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Deus hoje vai nos dar uma mensagem para ficarmos atentos e alertas. Uma mensagem para você lembrar por muitas e muitas vezes e nunca esquecê-la, pois sua salvação e até a salvação de familiares pode depender do que vamos ouvir nela. Existem muitas passagens na Bíblia que falam sobre vigiar e estar vigilante. A gente não vai conseguir ver todas elas porque é muita coisa e as minhas mensagens não são muito longas porque muita gente não ouve. Mas o que vamos ver é muito importante. Tem coisas na Bíblia que vemos vários versículos sobre o assunto e por isso precisamos estar atentos. Não que certas coisas que só vemos uma ou duas vezes não sejam importantes, mas quando tem muitos versículos falando sobre o assunto, sinal que Deus está enfatizando, sinal que Ele está nos mostrando que este assunto é muito importante para podermos ficar bastante atentos. Vamos começar vendo o que o próprio Senhor Jesus disse em uma de suas parábolas. Mateus capítulo 25, versículo 13. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ninguém sabe quando será a volta de Jesus. Muitos pastores e até pessoas falam sobre isso. Falam que a volta de Jesus está próxima. Isso a gente está vendo até por tudo que vem acontecendo no mundo e pelas Escrituras. Realmente cremos que sim, que está perto a volta de Jesus para recolher os seus. Muitas pessoas têm uma dificuldade enorme de acreditar que isso um dia irá acontecer. Muitos até acreditam, mas têm a dificuldade enorme de querer estar perto de Deus, pois preferem viver no pecado. Elas até sabem que isso um dia vai acontecer e pode ser a qualquer momento, mas preferem arriscar a sua salvação. Digo que essas pessoas gostam de viver perigosamente. Aí eu pergunto, se elas acreditam, por que não fazem o que a Bíblia nos manda fazer? Porque a vontade da carne delas fala mais alto. O desejo que elas têm de permanecer em uma vida errada fala mais forte do que a presença de Deus na vida delas. Vamos ver que a palavra vigiar tem vários sentidos na Bíblia. Se pararmos para analisar as Escrituras, vemos que vigiar tem vários sentidos. Temos que vigiar, pois não sabemos a hora que Jesus vai voltar. É um sentido. Temos que vigiar para andar na presença de Deus. Segundo sentido. Temos que vigiar para não cair nas armadilhas de Satanás. Terceiro sentido. Temos que vigiar para que possamos ganhar nossos familiares para Jesus. Quarto sentido. E tem muitos mais. São vários os motivos pelos quais precisamos vigiar e vamos ver que isso é algo que precisa ficar guardado em nosso coração. Pois, por exemplo, vigiar em relação a ganhar um familiar para Jesus. Aí você deve estar pensando assim, por que eu tenho que vigiar? Eu vou te explicar. Nossos atos e atitudes depois que nos tornamos crentes são sempre vistos por todos, principalmente pela nossa família. Qualquer coisinha de errado, sempre tem alguém para apontar o dedo e dizer, você não é crente? Você não deveria agir assim. Mas quando fazemos o que é certo, ninguém fala, mas prestam atenção e como prestam. Só que não falam nada. Mas cada vez que você acerta e tem atitudes de um verdadeiro filho de Deus, você começa a chamar a atenção das pessoas, porque elas começam a enxergar uma pessoa diferente, começam a enxergar o amor de Deus em você. Aí você deve estar pensando, mas o que isso tem a ver com vigiar? Tem tudo a ver, pois quando, por exemplo, alguém na sua casa te tira do sério, se você estiver vigilante, vai agir com serenidade e não com grosserias. Vai até citar versículos ao invés de brigar com a pessoa. Isso acontece muito com os filhos, pois eles são danados para tirar os pais do sério. E quando eles tiram, se os pais, ao invés de partirem para dar umas boas palmadas, que às vezes eles até merecem, fizerem diferente, colocar eles sentados,
citar versículos bíblicos e darem um castigo até diferente para eles, sem bater, eles começam a enxergar que alguma coisa mudou. Mas se os pais saírem batendo da mesma forma como eram antes de se tornar cristão, os filhos, ao invés de pensar que nada mudou, eles vão pensar até diferente. Depois que entrou na igreja, ficou pior. Eu não quero ir para essa igreja. Esse é o pensamento. Dei esse exemplo com os filhos, mas pode ser entre os casais, pois muitas vezes a mulher se converte primeiro e ela precisa demonstrar a mudança para o marido, e vice-versa. O marido que se converte precisa mostrar a mudança para a sua esposa. Infelizmente, tem muitas pessoas que não estão vigilantes e muitas delas estão dentro das igrejas, assistindo cultos, ouvindo a palavra, mas agindo como verdadeiros ímpios, verdadeiros pecadores. Vejam o que Jesus disse. Lucas capítulo 21, versículos do 34 ao 36. Vigiem, que a minha vinda repentina não apanhe vocês desprevenidos e eu não encontre vocês vivendo à toa, em festas e bebedeiras, ou ocupados com os problemas desta vida, porque o dia virá sobre todos no mundo inteiro. Tomem cuidado, orem sempre para que possam escapar de tudo o que vai acontecer e possam estar de pé na presença do Filho do Homem. Isso é muito sério, pessoal. Jesus aqui está dizendo que muitas pessoas serão pegas de surpresa, porque estarão vivendo à toa, nas festas, nas bebedeiras, se importando mais com as coisas do mundo, em lugares que não deveriam estar. Vigiar não é só para os crentes, é também para os descrentes, pois aqueles que não são convertidos precisam acordar para a vida e parar de dizer: ainda não chegou a minha hora de ir para a igreja. Muitos até dizem assim: tudo tem seu tempo, ainda não chegou a minha hora. Sim, verdade, mas eu lhe pergunto agora, você sabe quando Jesus irá voltar? Você sabe quando você irá morrer? Se uma dessas duas coisas acontecer e você não estiver na presença de Deus, com Jesus em seu coração, você ficará de fora do céu e passará toda a sua eternidade longe de Deus. Vigiar é no sentido de estar atento, ligado, ouvinte, saber ouvir a voz de Deus. Deus o tempo todo está mostrando sinais e mais sinais em todo mundo que tudo que está na sua palavra está se cumprindo. Então, por que não dar créditos ao que está escrito nela? Muitos dizem que a Bíblia foi escrita por homens. Sim, verdade. Mas homens cheios do Espírito de Deus e inspirados por ele. Se a Bíblia não fosse a verdade de Deus, vocês acham que ela ainda estaria no mundo? Satanás já teria conseguido tirar ela das mãos das pessoas, mas ele não pode fazer isso, sabe por quê? Porque foi Deus quem deixou ela para nós, com todos os seus ensinamentos, e o diabo não pode impedir algo que venha de Deus. Não pode. Pare de achar que nada vai acontecer. Fique vigilante e ouça aquilo que Deus fala em sua palavra. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, pois aqueles que se fizerem de surdos ficarão para trás. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por nos mostrar que temos que o tempo todo estar vigilantes. Tem muitas pessoas que estão na sua casa, frequentando a sua igreja e fazendo tudo aquilo que é errado, achando que não estão sendo vistas. Mas essas pessoas estão enganadas. Elas não estão vigiando. Elas estão agindo como pessoas do mundo e vão acabar ficando de fora do seu reino. Eu peço, Senhor, que essa mensagem toque no coração de muitas pessoas, pessoas até que precisam estar ligadas ao Senhor. Pessoas que estão dizendo: ainda não chegou minha hora. Mas a hora é essa. A hora é já. Ninguém sabe o momento, nem a hora que o seu filho amado vai voltar. E precisamos estar vigilantes. As 10 virgens não estavam. 5 delas eram prudentes e 5 eram imprudentes. 5 entraram no seu reino e 5 ficaram de fora porque simplesmente não vigiaram. Nós precisamos estar vigilantes e pedimos ao Senhor que nos mostre todos os dias o que devemos fazer, porque queremos vigiar o tempo todo e estar alertas. Pai, muito obrigado por essa palavra e peço a Ti agora nesse momento,
abençoe a vida de cada uma dessas pessoas que ouviu esta mensagem e que guardaram ela no seu coração, e que colocaram ela no seu coração e não vão tirar, pois quando algo estranho tentar vir para a vida delas, elas vão lembrar e vão vigiar e vão orar. Peço a Ti, Senhor, confirme essa palavra no coração de cada uma pessoa que ouviu essa mensagem, para que ela possa entender que só o Senhor é Deus. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem, e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que precisam ouvir uma palavra como essa. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.